Bom dia. Ontem nós vimos toda a finalização dessa parte aqui específica dos institutos, da tentativa, da desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Então, vamos fazer uma pequena revisão. Desse material, rapidamente aqui, e passar para o próximo assunto. A gente viu ontem uma revisão do crime doloso. Então, vamos reler de novo essa revisão, que já fiz ontem. Crime consumado, a gente viu de novo o iter e crimes, o percurso do crime. E aí, crime impossível, desistência voluntária, arrependimentos fiscais e arrependimento posterior. Então, vamos aqui nos institutos, nos resumos diretos. Resumo de tentativa. O agente pratica a conduta delituosa, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, o resultado não ocorre. Consequências: responde pelo crime com redução da pena de 1/3 a 2/3. Então, a tentativa é quando você vai fazer o fato típico, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, e aí pode ser, a pessoa sobreviveu, você deu todos os tiros que você queria dar, a pessoa sobreviveu, a pessoa correu, o revólver não disparou até o final. Ou seja, são coisas, circunstâncias, que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver de você ter, eventualmente, que é o posterior às desistências ou arrependimentos. Então, você fez o que você queria fazer, o que você tinha intento de fazer, mas não teve o resultado que você queria. Logicamente, discutimos isso ontem na aula, essas questões de, mas se o cara tentou, não seria justo, e ele não teve nada que vamos dizer assim, que fizesse ele parar, foi consequências da sorte, de Deus, sei lá, o que a pessoa acreditar que ele acabou não vindo a falecer, tem alguma lógica reduzir a pena do cara, mas a gente discutiu que a gente usa a teoria, hoje no Brasil, em que você, nesse caso, analisa tanto o intento dele, a motivação, o dolo, quanto o resultado. Então, na verdade, material objetivo, não é? Isso, material objetivo. Então, você não analisa só o fato dele ter tentado, dele ter querido e não analisa o resultado. Tem que analisar o resultado, porque essa é a teoria que a gente usa, porque vai servir, inclusive, lá na frente para arrependimento. Porque se a gente usasse só a questão de que ele tentou, ele quis, ele fez tudo que ele podia para tentar matar a pessoa, mas não conseguiu, e aí por isso ele vai ser punido integralmente pelo homicídio, você aí acabar pecando, cometendo, de certa forma, injustiça nos próximos conceitos, Que aí, nesse caso, o resultado não se alcançou, então ele vai reduzir de 1/3 a 2/3. A desistência voluntária, porque a gente usa essa teoria para justamente favorecer, ou seja, se enquadrar adequadamente um senso de justiça para os outros institutos. Nesse caso aqui, o agente inicia, começa a dar o tiro, começa a dar facada, a prática da conduta delituosa, mas se arrepende e cessa a atividade criminosa, mesmo podendo continuar, e o resultado não ocorre. Ou seja, nesse caso específico, a pessoa, na realidade, foi lá com o intento de matar. É o exemplo de homicídio que é mais fácil de visualizar, mentalizar, criar imagem. E lá no momento ele podia dar, 5 tiros. Ele deu um tiro,
pessoa caiu, sei lá, tropeçou. E aí ele podendo, né, disparar o resto dos tiros, ele desiste. Não vou matar. Esse é o chamado desistência voluntária. Foi por livre e espontânea vontade dele que ele não quis dar os últimos tiros. Não foi porque a arma falhou, não foi porque a pessoa correu, na verdade, tinha todas as condições. E qual a consequência dessa desistência voluntária? Ele responde apenas pelos atos já praticados. O que é pelos atos já praticados? Responder somente pelos atos já praticados, ele responde se for aquela situação em que ele atirou gerar uma lesão grave, vai responder por lesão grave. Se gerar uma lesão leve, vai responder por lesão leve. Ele não responde pelas penas, né, do crime que ele estava tentando cometer. Ele responde só até ali. Se aquele tiro não levou, não aconteceu nada, ele não vai responder por nada. Né? Nem lesão leve, nem lesão grave. Né? O tiro foi de raspão, mas mesmo assim de raspão já virou lesão leve. E aí responde pelos crimes já praticados, desconsiderando o dolo inicial, e o agente é punido apenas pelos danos que efetivamente causou. Então, ele não responde pelo crime que ele estava querendo tentar, né? Que ele tentou, mas desistiu. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz, o agente inicia a prática da conduta delituosa, completa a execução da conduta, ou seja, ele deu o tiro, foi lá, descarregou a arma, né? Mas ele se arrepende do que fez e toma as providências para que o resultado inicialmente pretendido não ocorra. E aí o resultado não ocorre. O que é esse caso aí? Ele, na verdade, viu que fez, desculpa a palavra, fez a merda, falou, cara, vai dar ruim isso aí. Sei lá, tá no local esmo, bota o cara dentro do carro, não ia matar ele, trouxe ele para cá, bota ele no carro e resolve levar para o hospital. Pega o cara e vamos levar ele para o hospital, não deixa ele aqui dentro do mato, não. Já tinha feito tudo que ele queria, deu tiro, descarregou a arma. Nesse caso, qual a consequência? Ele responde apenas pelos atos também já praticados, desconsiderando o dolo inicial. E o agente é punido pelos danos que efetivamente causou. Então, o arrependimento eficaz, a diferença é que ele executou tudo que ele queria e ele depois se arrependeu, né? Se fosse naquele intercrime, né, que você tem a cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação, você fez dos atos executórios tudo. Né? Você executou tudo. Só que o crime não se consumou, a pessoa não morreu. No caso da desistência voluntária, durante o ato executório, em algum momento você parou. Você não executou tudo que você queria. Essa é a diferença. As consequências são as mesmas. Você vai responder pelo dano que você já causou à pessoa. Né? Dano ao patrimônio, dano à integridade física. Agora tem um arrependimento posterior. Esse aqui é o arrependimento eficaz. Então, vamos lá, só para memorizar. Tentativa, você reduz de 1/3 a 2/3. A tentativa é por circunstâncias alheias, não tem o resultado. A desistência voluntária e arrependimento eficaz, elas são iguais. Você só responde por aquilo que você já, né, executou. Por aquilo que você já causou para a pessoa. Está conseguindo ver a minha tela aqui? Tá, né? Tá. Agora vamos lá ao arrependimento posterior. O agente completa a execução da atividade criminosa e o resultado efetivamente ocorre. O resultado efetivamente ocorre. Porém, após a ocorrência do resultado, o agente se arrepende e repara o dano ou restitui a coisa. Isso aqui é mais para crime patrimonial. Só pode ocorrer nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, a pessoa é um furto, né? Mas característica de furto, característica de apropriação indébita, né? Foi lá, recebeu a coisa, depois não queria devolver, depois se arrepende, não vou devolver esse negócio.
Só tem validade se ocorre antes do recebimento, e tem que ter essas duas palavrinhas aí, denúncia ou queixa. Denúncia é o Ministério Público, a queixa é a própria pessoa que é lesada, que foi lá e reclamou da coisa. E a gente tem a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então, da mesma forma que a tentativa, é como se você tivesse tentado o crime e se arrependeu. Então, nesse caso, você tem a redução de 1/3 a 2/3. Então, a pessoa foi lá, deixa eu ver o exemplo, você tinha dado um exemplo aqui para a gente. Aqui, exemplo, imagine o crime de dano, artigo 163, no qual a gente quebra a vidraça de uma padaria, revoltada em angústia de esgotamento do pão francês, naquela tarde. Nesse caso, se antes do recebimento da queixa a gente ressarcir o prejuízo causado, ele responderá pelo crime apenas, não, ele responderá pelo crime, mas a plena aplicada deverá ser diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, veja que não se aplica o instituto se o crime é cometido com violência ou grave ameaça. E tem uma pegadinha aqui que ele botou, né? No caso de violência imprópria, o que é violência imprópria? Né? A doutrina se divide, ele não tem certeza se pode ou não aplicar. A violência imprópria é aquela na qual não há violência propriamente dita, mas o agente reduz a vítima em possibilidade de defesa. Mordaça, amarra a caixa da loja no crime de roubo. Por parte da doutrina, entende que o benefício pode ser aplicado, por entender que não pode. Aqui, o arrependimento posterior também se comunica aos demais agentes. A doutrina entende ainda que se a vítima se recusar a receber a coisa ou a reparação do dano, mesmo assim o agente deverá receber a causa de diminuição da pena. Qual quanto de diminuição da pena? 1/3 a 2/3. Irá variar conforme a celeridade com que ocorreu o arrependimento e a voluntariedade desse ato. Ou seja, aqui? Peraí. Não, ao contrário. Só um pouquinho para a esquerda, peraí. Vejam, não se aplica o instituto que o crime é cometido com violência grave. Essa que a parte está dizendo, vejam que não se aplica o instituto, é o quê? Em qual caso? É o arrependimento posterior. Posterior. Ah, não, já tinha falado lá no resumo ali que tá. Eu posso tentar resumir? Vai lá. Vamos lá. Peraí. Fosse uma prova oral, calma aí. Fosse uma prova oral, provavelmente a banca examinadora vai perguntar, candidato, você poderia nos falar sobre os institutos da tentativa, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior? Qual é o conceito de cada instituto, resumidamente, as consequências de cada um? Então, eu ia pedir, levanta aí o quadro aí para eu não olhar para ele. Não que eu vá olhar, mas levanta aí. Então, tentativa, a pessoa, o agente vai lá e pratica a ação, né? E por motivos alheios, né? Por exemplo, a polícia estava ali, de certa forma, e interviu, por exemplo, e ele por motivos alheios, né? A polícia estava ali, ele não conseguiu, ele praticou o ato, mas ele não conseguiu o resultado, ou seja, na tentativa de homicídio, a pessoa não morreu, a consequência, a pessoa não morreu, né? Quando isso acontece, pode haver uma redução, né? A pena vai ser comparada à de tentativa, a de homicídio, só que vai ter haver uma redução de 1 a 2/3 da pena, né? Aí vai ter o arrependimento eficaz, né? Isso não, voluntário. Arrependimento voluntário, a pessoa estava ali, o agente foi praticar o crime, né? Delituoso ali, foi praticar, por exemplo, a tentativa de homicídio, e ele tinha uma pistola um 38, com 6 tiros, e ele deu 3 tiros ali, e ele se arrependeu, né? Nesse caso ali, ele poderia ter terminado de executar a vítima, mas ele teve um arrependimento voluntário, e isso fez como consequência para o agente que praticou o crime, ele ele vai responder pelo dolo, mas ele não vai ter nenhum, ele vai só responder pelo dano praticado à vítima,
né? Arrependimento eficaz. A pessoa praticou a ação toda, né? Praticou a tentativa de homicídio ali, mas ele se arrependeu e foi prestar socorro à vítima, por exemplo, né? E o crime não se consumou, né? A vítima não veio a falecer, né? A óbito. Isso também implica para ele em só restauração dos danos, né? Uma vez que a pessoa não morreu, então não houve a consumação do homicídio. E na terceira parte vai ser como é o nome? Arrependimento posterior. Arrependimento posterior, a pessoa foi lá, por exemplo, geralmente para crimes patrimoniais, a pessoa foi lá e subtraiu algo da suposta vítima, né? Chegou lá e subtraiu e houve um arrependimento por parte dele, né? E ele foi lá e quis devolver, né? O que ele subtraiu da vítima, né? Isso também, como consequência, há uma redução, né? De 1 a 2/3 da pena, só que a vítima, se a vítima não quiser ser restituído o bem que foi subtraído, né? Isso, o agente que praticou a subtração pode chegar lá na hora da delegacia e falar que tentou devolver, né? E a vítima não aceitou. Mas essa devolução do arrependimento posterior, não, do arrependimento posterior, esse arrependimento e essa devolução tem que ser feita antes que a vítima vá à delegacia e faça a denúncia. Errei pouco, errei muito. Não, foi bom. Só o conceito de desistência voluntária. Só, o resto está correto. Você falou, acho que é arrependimento voluntário, desistência voluntária. A desistência voluntária. É o último, né? Não, é o segundo. Primeiro é tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, falou arrependimento voluntário. Pode ser, não tiraria ponto, entendeu? Mas na doutrina, provavelmente numa prova oral ganharia os 10 pontos, mas o termo correto é desistência voluntária. Tá. Aqui, ó, desistência voluntária. Você falou arrependimento voluntário, mas também podia ser arrependimento, né? Mas aqui o termo arrependimento é mais no sentido de que já ocorreu a coisa, né? Você se arrependeu. Por isso que eu uso o termo arrependimento. A desistência é porque você, na verdade, desistiu de concluir o fato. E a tentativa é você tentou fazer o crime. A própria palavra já dá o conceito que a gente acabou de conversar, né? Tentativa você tentou de todas as formas, só que não conseguiu ali a sua vontade. A desistência você desistiu. Desistência. Desistiu de concluir o crime. O arrependimento é você concluiu, depois se arrependeu. Pode ser eficaz, né? Que é no caso, né, do homicídio, você salvar a vida da pessoa levando ela ao médico, né, ao hospital. E o posterior é você tentar devolver o bem que você... me arrependi daquilo que eu fiz. Você já fez tudo, não tem jeito, já fez. Agora só cabe o arrependimento, né? Não tem como desistir, porque você já fez o percurso todo. Vamos ver o gráfico dele aqui, o que ele botou. Deixa eu botar maior aqui. Vamos ver esse gráfico aqui, vamos lá. Início da execução do delito. Crime se consuma, responde pelo crime consumado. Caso haja arrependimento posterior, causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Crime não se consuma. A gente desistiu da execução, é desistência voluntária. A gente completou a execução, mas se arrependeu e evitou o resultado. Arrependimento eficaz. Então, responde só pelos atos praticados. O resultado não ocorreu por fatores externos à vontade do agente. Tentativa. Responde pelo crime pretendido na forma tentada, com redução de 1/3 a 2/3. Entendeu? Ficou bom esse gráfico, né? Entendi. Só esqueceram de colocar aí 1/3 a 2/3, né? No último. Aqui embaixo.
É, porque Mas, ok. no caso ele é igual o crime consumado, né? O primeiro lá. Esse aqui. É, Esse aqui poderia ter colocado para baixo, né? Botado na ordem que ele explicou. Tentativa, resistência e arrependimento, entendeu? Só para fins didáticos, botaria esse para cima. Botaria isso aqui na ordem e isso aqui embaixo, né? Vai ficar igual o quadro dele aqui, né? Só que esquematizado, né? É o quadro aqui, só que de outro formato. Vamos agora a assunto novo aqui. Vamos caminhar. Causas de exclusão do fato típico. Vamos lá. O que exclui o fato? Se você eventualmente, botar na outra visualização aqui. Você fez o fato, mas exclui a possibilidade de considerar aquilo como fato típico. Fato típico é um fato que realmente é punível, né? Um fato que é criminoso. Então, quais são as causas de exclusão? Haverá exclusão, haverá exclusão, haverá exclusão do fato típico sempre que estiver ausente alguns de seus elementos. Assim, as principais hipóteses são, assim, além daqueles que a gente já viu, né? O fato típico ele tem conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Conduta a gente estudou, né? Conduta é o própria, vamos dizer assim, o movimento, a execução do negócio. vontade mais ação, né? Vontade, mas ação. Aí você tem o resultado, que é o resultado que a lei prevê, naturalístico ou nos crimes formais, a lesão bem jurídico. Nexo de causalidade, é você demonstrar que, pelo fato daquela sua conduta, gerou aquele resultado. E a tipicidade tem que estar lá aquela previsão em lei. E aqui a gente vai ver, se não tiver um desses quatro, você já excluiu o fato típico. Mas tem algumas outras situações que você exclui, além daquelas, que é essas que a gente vai ver. Primeiro, a coação física irresistível. A coação física irresistível, também chamada de vis absoluta, exclui a conduta por ausência completa de vontade. Ou seja, você não tem vontade de fazer aquilo, você foi coação física do agente coagido, logo acaba por excluir o fato típico. Não confundir com a coação moral irresistível, que exclui a culpabilidade. Então, a coação física irresistível exclui o fato típico. Vamos ao exemplo. João pega Maria, pega Maria à força, e segurando seu braço faz com que Maria esfaqueie Joana, que está sob domínio, que está dormindo. Neste caso, Maria não teve a conduta, pois não teve dolo ou culpa. Maria não escolheu esfaquear, foi coagida fisicamente a fazer isso. Então, uma coação física irresistível. Vamos lá, erro de tipo inevitável. No erro de tipo inevitável, o agente pratica o fato por incidir em erro sobre um de seus elementos. Quando o erro é inevitável, qualquer pessoa naquela circunstância cometeria o erro, o agente não responde por crime. Afasta-se o dolo ou a culpa. Vamos lá. José pega o celular que está em cima do balcão da loja e vai embora, acreditando ser o seu celular. Todavia, quando chega em casa, vê que pegou o celular de outra pessoa, pois confundiu com o seu. Neste caso, José praticou em tese o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Todavia, como houve um erro inevitável sobre um dos elementos do tipo, elemento coisa alheia, já que José acreditava que a coisa era sua, José não responderá pelo crime. Então, você exclui novamente o fato tipo, que é um erro, né, inevitável. Isso aqui, erro do tipo inevitável. Erro do tipo inevitável. Sonambulismo e atos reflexos. Nas hipóteses de sonambulismo e de atos reflexos, também se afasta o fato típico, pois, em ambos os casos, o agente não tem controle sobre sua ação ou omissão.
Sua voz ficou bem baixinha, irmão. Ainda não estou te ouvindo. Um, dois, três. E agora? Um, dois, três. Voltou agora. Acho que deu uma caída aqui. Um, dois, três. Agora voltou? Agora estou ouvindo. Ok. Voltou. Vou reler aqui. Sonambulismo. No caso do sonambulismo, nas hipóteses de sonambulismo e de atos reflexos, também se afasta o fato típico, pois em ambos os casos o agente não tem controle sobre sua ação ou omissão. Ou seja, temos a exteriorização física do ato sem que haja dolo ou culpa. Exemplo, José dá um susto em Ricardo, que acaba mexendo os braços repentinamente e acerta uma cotovelada em Paulo. Neste caso, Ricardo não responde por crime de lesão corporal, pois não teve dolo culpa. Isso é um ato reflexo, né? Você teve um reflexo, bateu a pessoa. Sonambulismo é o caso da pessoa que anda, né? Anda, faz as coisas dormindo, né? Insignificância e adequação social da conduta. Tanto na hipótese de insignificância da conduta, ausência de ofensa significativa ao bem jurídico protegido pela norma, quanto na hipótese de adequação social da conduta, tolerância da sociedade frente a uma conduta que é tipificada como crime, a exclusão do fato típico, eis que haverá tipicidade e haverá tipicidade material. Não haverá tipicidade material. É o caso do princípio da insignificância. Eu acho que foi ontem, ou antes de ontem, eu vi um caso do STJ decidindo que tem mais um requisito agora da insignificância, do princípio da insignificância. Depois eu tenho que pegar para a gente ver. Porque se lembra que tem alguns requisitos para você aplicar o princípio da insignificância. O STJ, né, analisou um caso e acrescentou agora um outro requisito ali. Não entendi direito, não. Eu li rápido assim no celular. Não sei se foi no Instagram, sei lá, alguém colocou. Depois a gente vê. Mas veio na mente agora, porque pode ser pegadinha de prova e coisa nova, né? Não me lembro aqui de cabeça o que foi. Verdade. Vamos lá, ilicitude. Então, fato típico acabou. Então, se quiser fazer um mapa mental, é até aqui. A partir de agora, é um outro elemento do crime, a ilicitude. Lembrando que o elemento do crime são três, né? A gente utiliza a teoria tripartita, que é fato típico, esgotamos aqui o fato típico, agora a gente vai ver a ilicitude e depois vai ver a culpabilidade. Vai ver agora a ilicitude. Já vimos que a conduta deve ser considerada um fato típico para que o primeiro elemento do crime esteja presente. Ou seja, se não passou na primeira análise fato típico, você nem segue para a ilicitude. Ou seja, não passou no primeiro crivo para você, eventualmente, levar à frente uma denúncia, uma queixa. Entretanto, isso não basta. Uma conduta enquadrada como fato típico pode não ser ilícita perante o direito. Assim, a antijuridicidade, ou ilicitude é a condição de contrariedade da conduta perante o direito. Estando presente o princípio, o primeiro elemento do fato típico, presume-se presente a ilicitude, devendo o acusado comprovar a existência de uma causa de exclusão da ilicitude. Percebam, assim, que uma das funções, porque que ele falou essa frase e fica meio confuso, né? Mas se já está presente a ilicitude, por que eu analiso a ilicitude? Porque você analisa para ver se exclui ela. Mas por que eu analiso o fato típico e acho que presumo que ele já é ilícito? Porque tem um dos elementos do fato típico que é o quê? A tipicidade, que é justamente você comparar aquele fato com o que está previsto em lei. Então, quando você diz isso foi fato típico, você já fez uma prévia comparação entre o que está previsto na lei e essa conduta aqui, esse fato típico. E aí você diz, não, esse aqui é um fato típico, então já tem uma presunção de ilicitude. Mas aí você tem que passar para a próxima fase para verificar se não houve
alguma das excludentes de ilicitude, que é o que a gente estuda na ilicitude, né? Estando presente o primeiro elemento do fato típico, presume-se, né, presente a ilicitude, devendo o acusado comprovar a existência de uma causa de exclusão da ilicitude. Percebam, assim, que uma das funções do fato típico é gerar uma presunção de ilicitude da conduta, que pode ser desconstituída diante da presença de uma das causas de exclusão da ilicitude. As causas de exclusão da ilicitude podem ser genéricas, né, são aquelas que se aplicam a todo e qualquer crime, estão previstas na parte geral do Código Penal, em seu artigo 23, e as específicas são aquelas que são próprias de determinado crime, não se aplicando a outros. Por exemplo, furto de coisas, previsto no artigo 156, parágrafo 2º. Neste caso, o fato de uma coisa evocada ser comum retira a ilicitude da conduta, porém só nesse crime. As causas genéricas de exclusão da ilicitude são estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Então, tem 4 exclusões de ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Então, a gente vai estudar cada um. Entretanto, a doutrina majoritária e a jurisprudência entende que existem causas supralegais de exclusão da ilicitude, não prevista na lei, mas que decorrem da lógica, como consentimento do ofendido nos crimes contra os bens disponíveis. Vamos lá. Estado de necessidade está previsto no artigo 24 do Código Penal. Considera-se estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, vamos lá, parte por parte. Então, considera-se estado de necessidade, ou seja, o cara está em estado de necessidade. Quem pratica o fato, e pode ser o fato ou uma omissão também, né? Quem pratica, porque tem os crimes culposos homicídios, né? O crime omissivo. Então, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, seja um perigo atual, que não provocou por sua vontade, não tem que ter provocado aquele perigo por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, e não podia evitar. Direito próprio ou alheio, quer dizer, direito próprio é direito genérico, direito à vida, direito ao, né, tudo, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, vamos lá. O Brasil adotou a teoria unitária de estado de necessidade, que estabelece que o bem jurídico protegido deve ser de valor igual ou superior ao sacrificado, afastando-se ambos os casos à ilicitude da conduta. Vamos ao exemplo. Marcos e João estão no avião, que está caindo. Só há uma mochila com paraquedas. Marcos agride João até causar-lhe a morte, a fim de que o paraquedas seja seu e ele possa se salvar. Neste caso, o bem jurídico que Marcos buscou preservar, que é a sua própria vida, é de igual valor ao bem sacrificado, a vida de João. Assim, Marcos não cometeu crime, pois agiu coberto por uma excludente da ilicitude, que é o estado de necessidade. Então, o estado de necessidade é quando você, por algum motivo, acaba, danificando, lesando um bem jurídico de outro em virtude, de uma situação em que se pôs que você tem que defender o seu próprio bem jurídico. Seria o caso, eventualmente, sim, não sei, teria que bolar aqui, nos casos aí de acidente de trânsito, engavetamento, Você tenta desviar para não bater o seu, acaba batendo o outro, entendeu? Tem que analisar no contexto como um todo, mas tem casos assim também, entendeu? Você não quis danificar o carro da pessoa ali, então. Quis não morrer, Quis se desviar. Sei lá, você se desviou, um outro caso aí, você se desviou porque já estava engarrafada. Engarrafamento que eu tô falando não é engarrafado no sentido assim, tá parado o trânsito. Já houve um acidente. Batido um no outro mesmo. Teve uma batida e eventualmente você resolve, tá ali, vai desviar, tá
todo enrolado acaba atropelando alguém e matando, entendeu? Então, foi um outro caso de estado de necessidade. Você tentou se salvar para não se envolver no acidente que poderia causar sua morte, acabou matando alguém que já tinha saído do carro, estava no acostamento. Então, esse é o tipo de estado de necessidade, né? Acidentes que ocorrem muito lá no norte, lá na minha área, lá Amazonas, Pará, de afogamento, né? De acidente lá nos barcos lá que faz o transporte das pessoas, né? Ali as pessoas são tudo nervosas, você acaba, né, tumultuando tudo, acaba batendo a pessoa sem querer, né? Na hora que vai todo mundo naufragar, colete salva-vidas, essas coisas tudo também está de necessidade. Vamos continuar aqui. Tem uma nota de rodapé, vamos ler essa nota de rodapé. Bittencourt sustenta que, apesar da adoção da teoria unitária, quando a escolha do agente por sacrificar determinado bem em detrimento de outro não for a mais correta de acordo com o direito, mas puder ser considerado como algo que qualquer pessoa acabaria fazendo da mesma forma, teríamos estado de necessidade exculpante supralegal. Ou seja, o juiz poderia afastar a culpabilidade do agente por considerar ser inexigível conduta adversa. Ou seja, ele poderia existir para Bittencourt, que é um doutrinador aí, um chamado estado de necessidade exculpante. Exculpante é porque vai tirar a culpa. E aí teria que ver lá no exemplo lá do livro, teria que ver o que o Bittencourt fala. Até tem nesse livro, eu acho, PDF, não sei, do Bittencourt. Teria que ver lá se ele dá algum exemplo de qual seria essa situação de um estado de necessidade exculpante. Ou seja, né, apesar de não ser um bem jurídico do mesmo valor, né, você não seria exigido para você de outra situação, né? Apesar de repente você não tivesse correndo o risco de morte, mas, sei lá, eventualmente você agiu daquela forma porque não tinha como fazer outra ação ou outra atitude e acabar tirando a vida de alguém, entendeu? Eu acho que é isso que ele está descrevendo. Ou seja, você na verdade só pode tirar a vida de alguém se a sua vida estiver em perigo. Eu acho que ele falou em cima do exemplo lá do avião mesmo e falou que não há culpabilidade, uma vez que a pessoa, né, ou era um ou outro, vamos dizer assim. Não, aí ele está dizendo, é porque a teoria unitária é essa, a teoria unitária que a gente usa é essa, você tira o bem jurídico do outro porque você quer preservar o seu. Só que o Bittencourt está dizendo que poderia existir também uma exculpante, um estado de necessidade que não é do mesmo valor. Não é do mesmo valor, ou seja, não é do mesmo nível. Ele fala o seguinte, mas aí você não tiraria o fato típico, você absolveria a pessoa lá na frente, tirando dela a culpabilidade, entendeu? Porque não tinha como exigir dela outra forma. Tipo assim, seria uma situação, sei lá, em que só não tem como descrever aqui, mas seria assim, uma situação em que você poderia vir a ficar, sei lá, ser amputado, perder uma perna, perder um braço. E com medo disso, você acaba tomando atitudes, ações, condutas que você tira a vida da outra pessoa, para não ter que perder aquele membro. Ou seja, você não iria morrer, mas você ia ficar aleijado, acabou tomando uma atitude. Ou seja, não é do mesmo nível o bem jurídico. É diferente no avião, que se eu não pegar aquele paraquedas, eu vou morrer. Ou é eu ou ele. Agora, tem situações que o bem jurídico não está no mesmo nível. E a estado de necessidade, no nosso Código Penal, tem que estar do mesmo nível. Entendeu? Tem que estar no mesmo nível. Ou eu ou ele. Ou eu morro ou ele morre. Ou seja, os bens jurídicos são equivalentes. E é que o Bittencourt, nessa rodapé, está dizendo assim, pode existir os casos em que o bem jurídico não é do mesmo nível, mas não tinha como tu exigir da pessoa que ela fizesse outra atitude. Aí você teria que tirar, né, a culpabilidade, não o fato típico. Continuar aqui. No caso do bem sacrificado ser de valor maior que o bem protegido, a gente responde pelo crime, mas tem sua pena diminuída, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º.
artigo 24. Na verdade, a nota de rodapé é em relação justamente a isso aqui, ó. Que no caso de bem jurídico for maior, você responde pelo crime, mas tem sua pena diminuída. E o Bittencourt acha que você não deveria nem responder. Deveria ser um desculpante da culpabilidade. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Assim, se era razoável entender que o agente deveria sacrificar o bem que, na verdade, escolheu proteger, ele responde pelo crime, mas, em razão das circunstâncias, terá sua pena diminuída de 1 a 2/3, conforme o caso. Os requisitos para a configuração do estado de necessidade são basicamente 2. A existência de uma situação de perigo ao bem jurídico próprio ou de terceiros, né? Não precisa ser seu, pode ser também de uma pessoa. Está em naufrágio, tá você e a sua filha, e tem um outro cara, e aí você resolve simplesmente, né, espancar o cara, pegar o colete salva-vidas para você e sua filha se salvar. Não precisa ser necessariamente a sua vida, né? Pode ser de terceiro. Então, uma opção né, de realmente, não, deixa o cara naufragar aí e eu vou salvar a minha filha, eu e minha filha. Então, é um bem jurídico próprio ou de terceiro. O fato necessitado, conduto do agente no qual ele sacrifica o bem alheio para salvar o próprio ou de terceiro. Entretanto, a situação de perigo deve, vamos lá, a situação de perigo deve não ter sido criada voluntariamente pelo agente, ou seja, você mesmo ter criado aquela situação. Ou seja, se foi ele mesmo quem deu causa, não poderá sacrificar os direitos de um terceiro a pretexto de salvar o seu. Exemplo, o agente provoca ao naufrágio de um navio e, para salvar, mata um terceiro a fim de ficar com o último colete salva-vida. Aquele caso que eu falei para você, o cara vai, sabendo que pode dar problema na embarcação, sabe que tem menos colete, sabe que, sei lá, a embarcação está com problema e mesmo assim resolve ir. Ou seja, ele mesmo se expõe ao risco, sabendo que a embarcação poderia dar problema e depois ele tenta salvar a própria vida. Ou seja, aí Mas nesse pode caso falar. aí não haveria, Não haveria estado de... dolo, né? Mas nesse caso aqui ele quis provocar, então haveria dolo, de certa forma, né? O agente provoca, e lá nesse outro caso já não... O cara, tipo, assumiu um risco, seria melhor. Ele seria um culposo, né? Mas ele responderia pelo crime, não seria exculpado, não teria excludente para ele. Nesse caso aqui ele provocou, tocou fogo, né, para receber o seguro da embarcação. Aí ele é dolo. Mas no outro caso poderia responder também por culpa. Não teria como ele ser excludente dele, porque ele sabia que estava correndo aquele risco, né, indo com a embarcação para o mar. Entendi. Vamos lá, vou ler de novo o exemplo. O agente provoca o naufrágio de um navio, o agente provoca ao naufrágio de um navio ou naufrágio de navio, para salvar, mata um terceiro, a fim de ficar com o colete disponível. Neste caso, embora os bens sejam de igual valor, a situação de perigo foi criada pelo próprio agente. Logo, ele não estará agindo em estado de necessidade. Aí tem aqui uma nota de rodapé, artigo 25. A doutrina se divide quanto à abrangência da expressão voluntariamente. Alguns sustentam que tanto a causação culposa quanto a dolosa afastam a possibilidade de caracterização, ou seja, até aquela culposa que a gente está discutindo aqui, a caracterização do estado de necessidade. Né? Outros defendem que somente a causação dolosa impede a caracterização do estado de necessidade. Ou seja, a doutrina se divide. A doutrina se divide no sentido assim, se o cara foi para o alto mar sabendo que poderia ter, ele assumiu o risco, ele poderia naufragar, ele já não pode utilizar o estado de necessidade a favor dele. A lei fala voluntariamente, ou seja, teria que ter dolo de querer afundar o navio, mas para alguns só o fato da pessoa saber que a embarcação estava ruim, saber que não tinha colete suficiente, né, para todo mundo que ele estava levando para alto mar, já tiraria a possibilidade dele depois usar essa excludente, né, de ilicitude. Ele já correu o risco. Vamos lá, perigo atual. Então, qual é a característica? Então, não ter sido criada a situação de risco, né, não ter sido ele que criou a situação.
perigo atual, que é o perigo deve estar ocorrendo. A lei não permite o estado de necessidade diante de um perigo futuro, ainda que iminente, seja um perigo real, um perigo atual, né? Tipo assim, eu vou para o alto mar, vamos fazer a situação, vou para o alto mar, sei que vai dar problema, sei que o navio vai naufragar, sei que já está furado ali o casco, sei que tem colete, não tem colete suficiente, e antes de acontecer o incidente, começar realmente o naufrágio, já vou mato antes, né? Então, o perigo não era atual. Ah, mas já sabia que ia ocorrer, mas não estava ocorrendo. Aí que acontece um milagre e o buraco lá se fecha, vai ver um peixe e engata no buraco do casco do navio. E aí tem que ser, não pode ser futuro, né? Tem que ser o perigo já está ocorrendo. Parece uma embarcação para ajudar, né? Aí ele já vai ter cometido o crime, né? Entendi. Então tem que ser Cara, um perigo atual. um momento antes, né? Se você for parar para ver, por exemplo, você falou, foi bem... ocorreu o anterior, né? No caso ali, ocorreu o naufrágio, por exemplo, aí a pessoa foi lá e matou. Beleza. Aí aqui já foi antes. Se você disse não, possivelmente vai afundar, não estava ocorrendo, a pessoa fez, já é uma coisa totalmente diferente, né? E aí ele já vai responder pelo crime, né? Não vai ter excludente por aí. Situação de perigo deve estar expondo a risco de lesão ou bem jurídico do próprio agente ou de terceiro, ou seja, tem que estar a exposição a risco. O agente não pode ter o dever jurídico de enfrentar o perigo. Então vamos ver a nota de rodapé. Não pode ter o dever de enfrentar o risco. O que é o dever de enfrentar o risco? O cara é um salva-vidas. Ele já tem o dever de salvar a vida dos outros e ele vai tirar para salvar a própria vida dele, né? Então, meio estranho. Então, vamos lá. Todavia, a doutrina entende que se não há mais como enfrentar a situação, é possível alegar o estado de necessidade, mesmo por aquele que teria o dever de enfrentar o perigo. Entende-se que não se pode exigir do agente um ato de heroísmo, sacrificando a própria vida em prol de terceiros. Por exemplo, em caso de embarcação, o comandante da embarcação ele tem o dever de proteger os passageiros. Só depois de todos os passageiros estiverem minimamente seguros é que ele tem vamos dizer assim, isso aí não é direito brasileiro, é direito marítimo internacional. Tanto é que teve um comandante de um navio mercante, não sei se você viu, italiano, que ele foi um dos primeiros a sair. E aí o que ocorreu, depois ele foi processado, respondeu porque na verdade ele era o comandante do navio. A gente ouve falar desde criança, mas isso é uma norma marítima internacional. O comandante é o último a sair. A gente não ouve falar desde criança, o comandante é o último a abandonar o navio. Isso é uma norma internacional de direito marítimo. Comandante da embarcação, e não precisa ser um navio grande, não, uma embarcação pequena. Você tinha um comando ali da embarcação, o que for. Você é o último, você tem o dever de proteger. Então, nesse caso, em tese, você não poderia abandonar primeiro para salvar a sua vida, porque depois não pode alegar o estado de necessidade. Doutrina se diverge, porque acha que não dá também para que o cara seja obrigar que a pessoa seja um herói, né? Tem ato de heroísmo. Aí vai ter que provar no processo. Dizer, negão, não tinha mais jeito. Se eu não pulasse, estava explodindo tudo, pegando fogo em tudo. Ser conhecida pelo agente. Vamos lá. O agente deve saber que está agindo em estado de necessidade, elemento subjetivo, ou seja, ele está sabendo, se ele não fizer aquilo, é ele que vai encaveirar, né? Então, tem que ter noção disso, sabe? Que tem que ter esse estado de necessidade. Eu não entendi muito. Ser conhecida pelo agente. O agente deve saber que está agindo em estado de necessidade, elemento subjetivo. Não entendi muito. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou na embarcação lá, certo? Eu não sei que o comandante sabe. Eu não sei se o comandante sabe. Quer dizer, o comandante sabe que a embarcação vai naufragar, está furada, não tem colete suficiente para ninguém. Só que eu sou um passageiro, normal.
igual aos outros, e não estou sabendo da situação. Só quem sabe é o comandante do navio. Eu vou lá e mato uma pessoa. É igual àquela situação anterior. Eu não sabia do estado ainda de perigo. Eu já matei a pessoa. E aí depois, o fato dessa pessoa ter morrido salvou um colete para mim. Mas eu não matei ela por causa do estado de necessidade. Eu nem sabia, não era conhecido de mim perigo, o estado de necessidade. Eu matei antes. Não tem nada a ver com a situação. Eu tinha que saber o estado de necessidade. Dizer, não, na realidade, para eu ter o excludente, eu dizer, não, na realidade, eu sabia mas também não era. E aí, não tinha como excluir, porque também tem que ser iminente, tem que estar na situação. Ah, Entendeu? não, Ele eu não fala que estava. tem que ser conhecido dele o perigo. Tem que saber Não, que. eu não estava ligando o estado de necessidade ao excludente de licitude lá de cima, que é o estado de necessidade é um excludente de licitude, o primeiro lá em cima, né? Então, eu não estava ligando. Então, assim, no caso, se ele, o irmão disse ali, ele não sabia que estava naufragando. Então, ele vai lá por outros motivos, vai lá e mata a pessoa. Então, não há excludente de licitude, uma vez que ele não sabia do estado de necessidade, ou seja, não Não sabia saber que do estava perigo. naufragando e que possivelmente haveria ali poucos salva-vidas, e ele, né, para sobrar um para ele, ele fez aquilo para ele poder dizer que lesou o bem jurídico igual, né, que seria a vida, né? Então, ele não tinha esse estado de necessidade e, consequentemente, excludente de ilicitude. Ele praticou o Então, crime de homicídio. quando ele fala assim, ser conhecido pela gente, ser conhecido, perigo, estado de necessidade. Ele não conhece, se ele não conhece, não tem exclusão. Quanto à conduta da gente, inevitável, bem jurídico protegido só seria salvo daquela maneira. Não havia outra forma do bem jurídico ser salvo, ou seja, tem que ser inevitável. Proporcional, o agente deve sacrificar apenas bens jurídicos de menor ou igual valor ao que pretende proteger. O estado de necessidade pode ser agressivo, quando para salvar um bem jurídico, o agente sacrifica bens jurídicos de um terceiro que não provocou a situação de perigo. Desculpa, defensivo, quando o agente sacrifica um bem jurídico de quem ocasionou a situação de perigo. Pode ser ainda real, quando a situação de perigo efetivamente existe. E putativo, que é putativo? Quando a situação de perigo não existe de fato, apenas na imaginação do agente. Imaginamos que no caso de um colete salva-vidas, ao invés de ser o último existente, né, que existisse, ainda há uma sala repleta deles. Assim, a situação de perigo apenas passou pela cabeça do agente, não sendo a realidade, pois havia mais coletes. Neste caso, o agente correu em erro, que se for um erro excusável, a gente não tinha como saber a existência de outros coletes, excluiria a imputação do delito. A maioria da doutrina entende que teremos exclusão de culpabilidade. Já se o erro for inexcusável, a gente era marinheiro há muito tempo, devendo saber que existia mais coletes, o agente responde pelo crime cometido, mas na modalidade culposa, se houver previsão em lei. Então, existe um caso de putativa. Você imagina que o perigo existe, mas não sabia que ele não era real, efetivo. Então, se for inexcusável, né? Ou seja, é aquele caso que eu sabia, na realidade, que tinha lá, só não quis ir lá e quis matar o cara aqui logo e me safar. Você responde na modalidade culposa se houver. Agora, se Se for um houver como erro... assim, essa parte eu não entendi. Se houver como Bom, assim, ó, eu entendi até a parte aí, eu entendi, mas na modalidade culposa, assim, eu sei, você teve o dolo de matar, mas como estava nessa situação, né, de você necessidade, responde na entre aspas, modalidade culposa. se houver previsão em lei, como assim? Porque tem Como crimes que seria? não tem... Tem crimes que não existe a modalidade culposa, né? Ah, a previsão de lei tá, Da entendi, entendi. modalidade culposa. Se não tiver modalidade culposa, você nem responde o crime. É que nem o caso que a gente discutiu lá de Santa Catarina. Não tem previsão modalidade culposa, você é absolvido. Você não vai responder pelo crime. Se puder, pode responder pela modalidade culposa. Se não tiver, você não responde, né? Se houver previsão em lei. Então, alguns pontos importantes. Estado de necessidade recíproco. É possível desde que ambos tenham criado a situação de perigo. Comunicabilidade existe. Se um dos autores houver praticado o fato estado de necessidade, o crime fica excluído para todos eles. Erro na execução.
Ou seja, pode acontecer o agente permanece coberto e o agente permanece coberto pelo estado de necessidade. E de Paulo atira em Mário, visando sua morte, para tomar-lhe o último colete de navio. Entretanto, acerta João. Neste caso, Paulo permanece cobertado pelo estado de necessidade, pois não se considera praticado o crime contra a vítima pretendida, não atingida. Ou seja, ele tem que matar uma pessoa. Ele tenta matar a primeira, não consegue mais matar a outra. Também tá. Ele errou a execução, mas também está no excludente, né? Até porque ele precisava, na verdade, de -1 para receber o colete. Né? O STJ, miserabilidade. O STJ entende que a simples alegação de miserabilidade não gera estado de necessidade para que seja excluída a ilicitude do fato. Entretanto, é determinada casos poderá excluir a culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa. Estudaremos mais à frente. Aí já faz a legítima defesa, eu vou ter que entrar em reunião. Amanhã a gente faz a revisão e continua. Um livro bom para esse pedaço aí. Depois, se conseguir encontrar na internet, deve ter em PDF. É a História dos Exploradores de Caverna. Você estuda muito na Faculdade de Direito. Vou anotar aqui rapidinho. História dos Exploradores de Caverna? É um livro antigo aí da área jurídica. Os caras vão explorar uma caverna, aí cai, tem um deslizamento, eles ficam presos na caverna. Aí é aquilo, né, cara? Começa a passar fome, passar sede, e aí começa a tentar surgir essas situações de excludente de estado de necessidade, né? Excludente de ilicitude. Vai no dado. Ele é voltado para os excludentes de ilicitude, é isso? Não, na verdade, assim, é uma história que conta uma situação de estado de necessidade, que as pessoas têm que escolher alguém para matar, para comer, para beber, entendeu? Entendi. Igual aquele tipo de naufrágio, né? Só que aí lá ele desenrola depois, quando eles são liberados, desenrola o julgamento no tribunal, entendeu? Entendi. É o argumento de cada um. Porque eu não posso contar o livro, mas é assim, um cara que é escolhido não quer ser, entendeu? Aí o outro, entendeu? Tem todo um... Eles fazem um sistema assim, ó, vamos fazer assim um sorteio. Só que o cara que bolou o sorteio acaba sendo sorteado e não quer ser ele ser morto, aquele rolo todo, né? E o cara que não queria participar do sorteio acaba que ele que acaba sendo morto. E o cara que bolou o sorteio foi o que foi sorteado no final, entendeu? Ele não, tem que matar alguém, vamos fazer um bolo de sorteio. Na hora que ele elabora a regra do sorteio, ele mesmo é sorteado, entendeu? E aí começa aquele tumulto todo e o cara que não tinha concordado com o sorteio, que não queria que ninguém morresse, acaba ele sendo assassinado, sendo morto para sobreviver os outros. Só que quando acaba de matar ele, já consegue liberar todo mundo. E aí? É que nem o negócio do naufrágio. Acabei de matar o cara, apareceu um navio mercante aqui para salvar a gente, e aí desenrola para o tribunal para ver. E aí? Vai ou não acusar os caras de homicídio? E você vai vendo desenrolar dessas teses de excludente, entendeu? Muito interessante. A versão de cada um. Muito maneiro. É fácil de encontrar, será? Para baixar? Deve ter livro antigo. Vamos lá. Tá.